Turma, prosseguindo então, nós passamos aí por Primeira República, Tio Oswaldo, Getúlio Vargas, galerinha da democratização liberando geral, investimento crescendo, os militares no poder e, lógico, dando sequência ao processo, continuando com essas referências à saúde para a gente chegar aí ó, no nosso único, exclusivo, magnífico SUS. Sistema Único de Saúde. E para falar mal do SUS tem que tomar cuidado, tem que ter argumento, tá? Então eu vou falar de novo. Para falar mal do SUS comigo, tem que ter argumento. E argumento com respaldo. É porque eu vi no Instagram. É porque eu vi no WhatsApp. Eu quero respaldo técnico, comprobatório do que você está falando. Para você reclamar do SUS comigo. Tá? Eu sei que existe uma série de condições associadas a esse lado que às vezes todo mundo fala mal. Eu sei que existe. Mas eu posso afirmar que se parte disso tudo é ruim, igual às vezes muita gente fala, você também é culpado. Você também é responsável por isso. Porque você sabia, nós vamos falar disso depois, nós vamos ter um momento para isso, mas você sabia que existe uma lei de 1990 que fala que a população ela deve participar das ações voltadas para o SUS, das ações de controle e cuidado, ela deve ser ativa no sistema único? Então toma cuidado. Para você falar mal do SUS comigo, você tem que ter atenção. Você tem que ter muito respeito e tem que ter uma base legal. Por quê? Lógico que eu sei que existem complicações, claro que eu sei, não sou cego, não sou bobo, mas os problemas existem, mas as soluções existem. Os problemas acontecem, mas o trabalho também acontece. Então não é nada de 100% ruim, igual todo mundo fala. Muito é feito, muito acontece graças ao SUS. Então, bora prosseguir aqui, ó. Fica comigo, vamos estudar, que é importante. Década de 80 e 90. Peraí, ontem eu fui para a festa flashback dos anos 90, que estava a 30, hoje é 60. Olha a inflação da época. A inflação dos anos 80. Por quê? Algo que foi nessa época que haviam grandes problemas na sociedade, na economia, era mudança repentina de preço, mudança brusca. Conversa com avós, conversa com pais de vocês, ou talvez, tá, não estou chamando de velho não, porque às vezes vocês vão passar pelo mesmo período que eu passei. Mas conversem nessa época, interessante. Tá, justamente por causa de todo esse desenvolvimento dessa década, em que sentido, em que condição? Beleza, recebi meu salário hoje, R$1.000, por exemplo. Por exemplo, no mês seguinte seu salário era 2. Uai, tive um aumento de 100%, eu dobrei meu salário. Aí no outro mês era 4. No outro mês era 8. Aí você falou assim, nossa, eu tô rico. Da mesma forma que o salário era assim, algo absurdo, todo mês aumentava, você comprava o pãozinho. Antigamente o pãozinho era vendido na unidade. Não é igual hoje que é peso, não. Era na unidade. Aí você comprava, por exemplo, pãozinho de sal. R$1 hoje. Aí você ia na padaria de noite, hoje, de noite, era R$1,20. Aí você, mas de manhã eu vim 8 horas que era R$1. Agora é R$1,20. Aí você, tá bom então me dá mais. Aí no dia seguinte, eu vou tomar café da manhã. Você quer comprar pão, R$1,50. Aí você, R$1 ontem, R$1,50. Aí de noite, 2. No outro dia, 4. Ou seja, tudo aumentava assim, ó, assustadoramente. Tanto que na época, nessa década, nesse período de tempo, várias famílias tinham o hábito de criar dispensas em casa. Várias famílias tinham as dispensas. Por quê? Recebia o salário, já ia no supermercado e fazia aquela compra. Porque sabia que se deixasse para amanhã já não dava mais. Porque já sabia que se deixasse passar um dia não dava. Era algo assim absurdo. A inflação era altíssima. E as poupanças eram assim, rendimento da poupança com aniversário hoje, 50%. Aí você, nossa, dobrou! Não é igual hoje não, 0,6, 0,7. O trem é loucura. 40, 50, 60. Por quê? Porque a inflação era na alta também. A inflação era 50, 60%. Então era sempre trabalhando os dois. Tá? Era sempre um crescendo junto com o outro. Então esse descompasso econômico explodiu na sociedade e, em contrapartida, problemas também para a saúde.
A condição política social do Brasil estava ali no descontrole inflacionário, com uma queda do capital estrangeiro. Tipo assim, não tinha como investir no Brasil, era todo desordenado. O capital estrangeiro, ó, deu linha, falou, eu vou investir aqui, tá doido, vou perder dinheiro. O presidente Figueiredo buscou aí trabalhar com a democratização, com o processo das eleições, pôs fim com a ditadura militar ao bipartidarismo, que com a ditadura veio só 2 partidos, pronto, acabou. Aí pôs fim e virou essa festa toda, com bilhões de partidos para falar a mesma coisa. Mobilização social com a total liberdade, as pessoas passaram a ser livres, a democratização com eleições diretas e o fim da ditadura em 85 com as eleições. A primeira condição populacional das eleições, baseada aí diretamente na participação popular. Na saúde, custo era muito alto, principalmente porque o modelo era hospitalocêntrico. Ou seja, é hospital, pronto, acabou. Nós vamos atender hospital, gastar. O início dos movimentos sanitários contra esse modelo hegemônico. Então começaram a surgir os movimentos sanitaristas contra essa exclusividade hospitalar. Foram criadas as ações integradas de saúde para melhorar a condição da saúde da população, integrando ações de terapia curativa com ações preventivas e de promoção à saúde, todas sendo trabalhadas com os conselhos de saúde, fazendo com que houvesse uma participação efetiva da sociedade. Durante a ditadura houve uma queda da participação popular, houve uma diminuição. Agora ela volta a participar, fazendo com que as pessoas estivessem atuando em todos os momentos, estivessem atuando em todos os serviços. Houve em 1986 um marco da saúde pública brasileira, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a partir da 8ª Conferência Nacional da Saúde que foi gerado aí o embrião. Foi gerado aí a célula máter, o início do processo, que passou por uma série de mitoses, por uma série de meioses e mais mitoses, para se chegar ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, através de uma Assembleia Constituinte de 88, com base também na Constituição Federal. Houve um predomínio nessa época do modelo assistencial privatista, com um avanço da reforma sanitária. Na Constituição Federal, nós temos aí que no capítulo 2º, na parte da saúde, nós temos o artigo 196. A saúde, você já ouviu falar dele, claro. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Essa ação do Estado garantir a saúde será feita mediante políticas sociais e econômicas, políticas que atendam a população naquele momento no qual ela está vivendo, que vão visar, que vão trabalhar, qual vai ser o objetivo dessas políticas? Reduzir o risco de doença e outros agravos. Então as políticas vão ser criadas para reduzir o risco da doença e agravos. Vai agir de forma a promover a saúde, de proteger a saúde, de prevenir o desenvolvimento. E o acesso, e essas políticas vão garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços. Então, o Estado vai trabalhar com políticas para que a população tenha acesso aos serviços, para que a população tenha acesso às ações do Estado, através da promoção, proteção e recuperação da saúde, através das ações para promover, proteger e recuperar. Turma, depois a gente vai conversar em detalhes sobre esse artigo que é importante e, claro, falando dos demais também que são fundamentais, do 197 até o 200, que na Constituição falam sobre a área da saúde. Então houve, nessa década, a criação do SUS, a partir de 1986 e 88, consolidando na Constituição. O Brasil passava por uma democracia com a participação popular e com os movimentos sociais abrangendo a esfera social, e houve na saúde um aumento muito grande das doenças não transmissíveis, com ações ocorrendo aí nas esferas de governo, com as ações acontecendo tanto na esfera municipal, na estadual e na federal,
fazendo com que os cuidados abrangessem não só o Brasil como um todo, mas o município, a necessidade daquela população, daquele momento, tá? Trabalhando efetivamente com as condições sociais. As políticas foram baseadas a partir da Lei Orgânica de 1990, a Lei 8080, com a promoção, proteção e recuperação da saúde, com a organização e funcionamento do serviço, ou seja, com a condição de estruturação do SUS. A Lei 8080, essa lei orgânica que traz a estrutura funcional do SUS. E com a Lei Complementar 8142, que fala, ó, eu e você, você e eu e você, você e eu, falando que existe a participação da comunidade na gestão do SUS e no auxílio do processo de manutenção dos recursos, fazendo com que houvesse a descentralização de acordo com o território e a organização dos conselhos de saúde. Todo o processo de assistência passou a ser, então, com a vigilância em saúde, não era mais somente pensando nas ações preventivas, nas ações terapêuticas, mas era para vigilância, para evitar problema, dados epidemiológicos, acesso universal, condição de equidade para a população, atender a necessidade real, o que a população precisa eu atendo. E, claro, ações de formas integrais. Os pilares doutrinários do SUS: universalidade, equidade e integralidade, fazendo com que a população fosse atendida dentro do que ela precisava. O que era um modelo assistencial privatista, com o desenvolvimento do SUS, veio para uma condição sanitarista, veio para uma melhoria importante. Era um atendimento exclusivamente ao doente, com demanda espontânea. O cara tá doente, ele vai lá. Não tá doente pra quê? Bobagem, besteira. Eu garanto que tem muita gente que faz isso hoje, hein? Eu tenho certeza lá, ó. Não, tá de boa, preciso de saúde, não. Ah, preciso de atendimento, não. Com uma assistência ambulatorial e voltada para o hospital, atendendo uma rede contratada, conveniada pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Não era a prestação dele, mas ele contratava o serviço. E uma atenção que foi comprometida, tá, devido aí às necessidades da população. Foi comprometida pela efetividade, pela equidade no cuidado. E voltou para atendimento aos problemas de saúde específicos, o que a população precisava, com necessidades específicas de grupos e, claro, com um caráter coletivo. Não é só mais eu vou lá, eu quero ser atendido, mas o todo. Qual que é o problema geral? O que está rolando? Com campanhas sanitárias, programas especiais, ações de vigilância epidemiológica sanitária e, claro, limitando até mesmo uma atenção integral com qualidade, efetividade e equidade. A atenção ficou meio limitada nesse processo para atender efetivamente a toda a população. Aqui são as ações de vigilância em saúde, tá, que são desenvolvidas pela população: laboratório de saúde pública, promoção à saúde, imunizações, vigilância epidemiológica, sistemas de informação, vigilância ambiental, que depois nós vamos entrar em detalhes nessas ações de vigilância em saúde na aula 10, se não me falha a memória agora, e uma evolução para ficar mais fácil de entender lá. De 1900 a 1945, o modelo era campanhista, com a intervenção médica irrepreensível. Está doente, vai tratar. De 45 a 60, houve um modelo de transição desse sanitarismo campanhista para um médico privatista. Eu estou pagando pela assistência de 1960 a 1980, com uma prática médica individual, curativa, especializada na necessidade, no que a pessoa precisava, ela ia no especialista, e de volta e condição de assistência prestada. E de 1980 para 1990, um predomínio privatista, com o movimento da reforma sanitária, para se chegar às ações atuais de vigilância em saúde. Ações que passaram a ser executadas não somente na questão prática do dia a dia de eu tenho patologia, eu tenho problema, então nós vamos ter que pensar no indivíduo, na sociedade em que ele está inserida, no que ele faz, no ambiente de trabalho. Então passaram a existir ações para vigilância global. Não era somente um modelo centrado no problema, mas era tudo que cercava, era tudo que estava ao redor. Não esquece do conceito de saúde da primeira aula: bem-estar físico, social e mental. Então a vigilância em saúde tentou abranger
todas essas esferas para se trabalhar com a saúde. Turma, abraço e depois nós continuamos a conversar sobre essa legislação, participação, criação e desenvolvimento do SUS. Um abraço.